Começamos com o destaque da Justiça em Brasília. 4 ministros do STF determinam a suspensão e a devolução dos penduricalhos recebidos acima do teto por juízes de 7 tribunais do país. Os magistrados da Suprema Corte citaram na decisão pagamentos exorbitantes e indevidos. Direto para Brasília, Janaína Camelo aqui com a gente. Ô Janaína, quais são os ministros e os valores, toda essa história que movimentou Brasília nesta quarta? Bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Tiago. Pois é, 4 ministros estavam com processos ali semelhantes com relação a essa questão envolvendo penduricalhos. Então deram essa decisão hoje, ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e também o ministro Gilmar Mendes. Então, determinação para 7 tribunais de justiça. Os presidentes desses 7 tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Norte. Porque, Tiago, no mês passado, os presidentes desses tribunais foram intimados a dar esclarecimentos sobre eventuais descumprimentos da regra imposta pelo STF, limitando o pagamento dos chamados penduricalhos, né? Aquelas verbas indenizatórias, auxílios que ultrapassam o teto constitucional. E isso essa intimação, de acordo com algumas denúncias que foram veiculadas em alguns jornais. E aí, de fato, então, esses presidentes apresentaram planilhas de pagamentos aos magistrados entre os meses de abril e junho. E, de fato, foram identificados vários casos, extrapolando o teto que foi determinado pelo STF. Só lembrando, o que foi determinado pelo STF no julgamento em março foi que verbas indenizatórias consideradas legais, constitucionais e auxílios também considerados legais não podem ultrapassar 35% do subsídio daquele magistrado. Foram identificadas quais as verbas indenizatórias poderiam ser pagas. E aí, nessa folha de pagamento, então, Tiago, vários casos foram identificados. Na decisão de hoje, desses 4 ministros, eles citam alguns casos e chamam de verbas, valores exorbitantes. Por exemplo, no Maranhão, em abril, o Tribunal de Justiça do Maranhão autorizou um desembargador desaposentado a receber mais de 3 milhões e 200 mil reais por um pagamento em 12 parcelas. Também em abril, o Tribunal de Justiça do Maranhão autorizou o pagamento a 300 magistrados que receberam mais de 100 mil reais, isso num único mês, né? Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça também autorizou na folha de pagamento de abril mais de 780 magistrados a receberem também mais de 100 mil reais. No caso do Rio Grande do Norte, também na folha de abril, um magistrado foi autorizado a receber R$500 mil e depois mais R$500 mil no mês seguinte, em maio. Em Rondônia, 90% de todos os magistrados receberam em abril, só em abril, mais de 100 mil reais. A justificativa desses tribunais para o Supremo foi o seguinte, que a maioria desses pagamentos, na verdade, eram retroativos, pagamento de retroativos de férias, em muitos dos casos para aposentados, e que não estavam descumprindo nenhuma decisão do STF, mas são pagamentos que aconteceram logo depois, na sequência da decisão do julgamento que aconteceu em março aqui no Supremo. Então, esses só foram alguns dos exemplos, Tiago, e aí veio então essa decisão dos ministros, determinando que esses tribunais então suspensam imediatamente, obviamente, o pagamento dessas verbas indenizatórias e que esses magistrados devolvam esse dinheiro que excedeu o limite que foi estabelecido pelo Supremo. Tiago. É uma decisão de 4 ministros do Supremo, lembrando que um salário de um ministro do Supremo é de R$ 46.300. Janaína, você volta em instantes para a gente falar de um outro assunto que vem causando polêmica aí no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu trazer os nossos comentaristas, a Dora e o Vilela, já a Denise aqui também nos estúdios. Dora Kramer, boa noite para você, bem-vinda. A gente vem falando muito sobre penduricalhos, sobre salários acima do teto, furando o teto. Eu pergunto para você, o quanto para você é inusitado esse fato? Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite, já dando boa noite para a Denise e para todos aqui. Tiago, olha só, essa cruzada do Supremo Tribunal Federal, ela é bem-vinda, ela é bem vista por todos e ela é, sobretudo, necessária. Só que essa situação, ela não chegou a esse ponto de repente, não foi por acaso e muito menos foi obra do Espírito Santo. Isso, quem permitiu que se chegasse a esse ponto foi a própria Justiça em suas várias instâncias.
foi aprovando essas regras e essa situação até que chegou nessa situação desses gastos escandalosos, situação que perdurou por anos a fio sem que ninguém se incomodasse com isso. Aí veio a crise de reputação, a crise de confiabilidade do Supremo Tribunal Federal junto à população, né? E aí o Supremo acordou e resolveu colocar na mesa um assunto com o qual ele teria chance de fazer uma recuperação de imagem. Nada contra, ótimo, antes tarde do que nunca, seja qual for a motivação, o importante é o assunto, é a providência, é isso, como eu disse lá no início, é uma cruzada bem-vinda, bem vista e, sobretudo, necessária. Agora, vai haver reação, e reação forte dos juízes país afora, porque essa bocada, e não tem outro nome, ninguém vai querer abrir mão assim, de uma hora para outra e com facilidade. E aí vai ser a hora da gente ver se o Supremo vai resistir, vai manter a posição ou se vai ceder, porque lá atrás, esse ano mesmo, já cedeu quando aprovou aquele extrateto, né? Já não é de 46 mil, já pode uns 35%, então até 78 mil. Então, o teto constitucional já está furado com autorização do Supremo. Foi uma reação à pressão. Então, vamos ver se agora o Supremo vai manter a posição ou se vai começar a abrir espaço para as exceções de praxe. Ô Vilela, um dado que saiu nessa quarta-feira é de que no ano passado, 26 mil magistrados pelo país, 26 mil juízes pelo país, ganharam mais de R$1 milhão ao longo de todo o ano passado. Agora, algumas questões importantes para fazer para você. Primeiro, eles podem recorrer a quem contra essa decisão, já que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E em outro ponto também, eles podem alegar, olha, o tribunal que me pagou, eu tenho que devolver, não tenho que devolver. Bem-vindo, Vilela, boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eu não tenho dúvida que haverá uma série de alegações colocando realmente a culpa no cartório, no Tribunal de Justiça de cada um desses estados envolvidos, colocando o direito adquirido e a necessidade de fazer valer os seus direitos em relação a férias vencidas e outros penduricalhos. E, de fato, isso tudo vai ter que ser analisado dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que, como a Dora colocou muito bem, já teve episódios de retroceder nessa questão. Haja vista que criou a saída absurda, a saída amplamente inconstitucional, que é a de criar um extrateto que vai num patamar aí de 70 e tantos mil reais. Então, existe sim essa possibilidade de uma reapreciação dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, o fato é que nós temos algo que é escandaloso, e esses números do estudo que foi colocado hoje, Tiago, que você colocou muito bem, são números estarrecedores, que colocam realmente uma média de remuneração próximo aos 100 mil reais para os juízes brasileiros. É um número muito grande de juízes que ganham acima de 100 mil reais, 80%, 26 mil juízes, quer dizer, números extremamente significativos e escandalosos, haja vista que existe uma legislação que estabelece um teto e que para todos os outros mortais do serviço público, esse teto é respeitado. Se a gente for em cada um dos municípios, em cada um dos outros órgãos públicos nos 5.500 municípios do país, nós vamos encontrar o servidor recebendo ali dentro do teto. E caso haja alguma coisa errada, o Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal são os primeiros a ter um comportamento muito duro com relação a essas situações. Agora, quando isso vai para o Judiciário, a gente vê um comportamento absolutamente condescendente com algo que é amplamente inconstitucional. Denise Campos de Toledo, esse assunto vem à tona, ganha mais força ainda por causa dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o Brasil com problemas fiscais, com setores
sem dinheiro, estados com muitas dificuldades financeiras. Qual é a lição que fica? Qual a imagem que a Justiça passa nesse caso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago, Dora, Vilela. Eu acho que a imagem que fica é de resistência de um dos poderes em dar a sua parte para o ajuste fiscal. Se cobra muito do governo federal, mas nós tivemos recentemente, inclusive, aquela concessão de reajuste para os servidores do Congresso, né, dos parlamentares também. Então, é uma troca de favores para se tentar minimizar qualquer ação mais firme que possa vir do Legislativo também. O ministro Fachin disse aí nos últimos dias que ele espera que até o final do ano saia a regulamentação, uma nova legislação por parte do Congresso. Se alega que não houve correção desses valores, que os juízes têm direito a férias acumuladas, que eles têm muito serviço acumulado, então, em vez da contratação de outros juízes, há uma divisão de trabalho e que eles têm uma tarefa excedente, sendo que o trabalhador do setor privado, ele também tem acúmulo de serviço em muitas ocasiões, e isso não acarreta essas remunerações milionárias. E o Supremo já fez a concessão da parte dele. Eu acho que agora é até uma resposta diante dessa continuidade da irregularidade que se vê, desses pagamentos absurdos. Então, agora, pelo menos, eles vão tentar enquadrar dentro daquele limite que já foi ampliado em relação ao teto que é previsto na Constituição. Então, é importante lembrar que o Supremo tem que defender o que está na Constituição. Se sair uma nova legislação, aí é outra conversa. Mas, por hora, isso tem de ser cumprido até para que o Judiciário mostre que está fazendo a parte dele.